Oi pessoal, eu sou o professor Bill e hoje a gente vai prosseguir com um exercício que aparece em todas as provas de 2015, tá? Nível A, nível B e nível C. Na prova de nível A, ele é a questão 1, na prova de nível B ele é a questão 6 e na prova de nível C ele é a questão 2. Então podem haver algumas diferenças de valores, tá? Que vão ser apresentados aqui. Mas aí é só você olhar na sua prova e trocar os valores que você consegue resolver essa questão também. Nessa aqui, eu vou me basear na prova de nível B, ou seja, nessa questão 6 aqui, tá? Então eu vou utilizar os valores que foram dados nessa prova. O desenho, ele vale 1 metro. O comprimento do espelho também é 1 metro. Esse Dzão vale 2 metros. O Hzão vale 6 metros. E o Hzinho, que é a distância, a altura dessa barreira aqui até o espelho, ele vale 4 metros. Nos conceitos iniciais aqui, hoje, a gente vai ter que provar uma coisa chamada campo de visão. Então, a gente vai ter que provar que os raios que passam nas bordas desse espelho a gente vai ter que provar que eles não batem nessa barreira aqui. Porque aqui, tudo bem, eu estou vendo que os raios estão passando diretamente aqui e não estão batendo na barreira. Porém, isso é só visualmente, tá? Essa figura aqui, ela está fora de escala. Eu não consigo assumir, para minha resolução, que essa barreira aqui não está na frente desse raio, por exemplo. Tá? Então, na nossa resolução, a gente já vai partir assumindo que isso aqui é verdade. Que esses raios, eles não estão batendo nessa barreira. Porém, inicialmente, a gente tem que provar isso, tá? Para poder partir desse ponto. Então, como é que eu faço a prova? Para isso, eu posso utilizar aqui esse raio incidente para esse primeiro ponto aqui. Para esse primeiro início do espelho. O ângulo que ele forma com a horizontal vai ser um ângulo alfa. Portanto, eu tenho esse mesmo ângulo alfa aqui. A altura que ele forma, eu vou apagar esse raio aqui, e aí depois a gente reescreve ele. Por enquanto eu estou tratando só com esse primeiro raio aqui, só da primeira ponta do espelho. A altura desse raio aqui, exatamente na metade do espelho, ou seja, exatamente embaixo dessa barreira, eu vou chamar de H'. Lembrando que a altura H dessa barreira até aqui o espelho é 4 metros. Ou seja, se por um motivo eu descobrir que esse H' aqui é maior do que 4 metros, significa que esse raio aqui está batendo na barreira. Tá? Então não se deixe enganar pelo visual. Está fora de escala. Eu não posso só desenhar um raio aqui e porque ele passa aqui embaixo está certo. Não é verdade. Tá? Eu tenho primeiro que provar isso aqui. Então, como é que eu faço isso? Ângulo alfa, ângulo alfa. Ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus. Portanto, se aqui é o ângulo beta, aqui também tem que ser o ângulo beta. Tá? Se eu tenho dois ângulos iguais, o terceiro ângulo do triângulo também tem que ser igual. E olha só, se eu tenho 3 ângulos iguais no triângulo, eles são semelhantes, certo? Então eu consigo fazer uma semelhança de triângulo com estes dois triângulos aqui. Deixa eu destacar eles em rosa. Estes dois triângulos aqui são triângulos semelhantes. E aí eu consigo obter então que H' sobre o Hzão vai ser a mesma coisa do que L sobre 2, ó, L sobre 2, metade de L, dividido por Dzão. Então, meu H' vai ser igual a Hzão vezes L dividido por 2D. Que é a mesma coisa aqui, Hzão 6, vezes o L, que é 1,
dividido por 2 vezes 2. 6 dividido por 4, que dá 1,5 metros. E aí a gente descobre então que esse galinha, na verdade, ele vale 1,5 metros. Ou seja, ele é mais baixo do que 4 metros, ou seja, esse raio realmente passa por baixo da barreira. Tá? Agora, e o outro raio? O raio que bate na outra borda do espelho. Será que ele também passa por baixo da barreira? Eu vou desenhar o raio aqui. E de novo, visualmente, esse raio pode passar por baixo da barreira, mas eu ainda não tenho certeza. Eu tenho que fazer o cálculo para saber. Então, ó, exatamente aqui na metade, tá? Esse raio vai ter de novo um H', e eu tenho que descobrir qual é o valor desse H' para ter certeza de que ele está passando aqui embaixo. E repara, esse H' aqui era do primeiro raio, vou chamar de H'1. Esse outro H' aqui é o do segundo raio, vou chamar de H'2. O ângulo alfa aqui, ele é compartilhado entre esses dois triângulos. Eu tenho esse triângulo pequenininho aqui e tenho esse outro triângulo maiorzão aqui. O ângulo alfa, ele é compartilhado entre esses dois, certo? Ao mesmo tempo, no triângulo pequenininho eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 90 graus, e aqui, se aqui é o ângulo beta, aqui também tem que ser o ângulo beta. E novamente, eu tenho 3 ângulos iguais em 2 triângulos diferentes, ou seja, são triângulos semelhantes. Eu posso aplicar semelhança de triângulos e dizer que H'2 sobre o H vai ser igual a L sobre 2 dividido por D mais L. Certo? Então aqui eu vou ter H'2 é igual a H vezes L dividido por 2 vezes D mais L. Que é a mesma coisa que 6 vezes 1 dividido por 2 vezes 3. Porque D mais L é 2 mais 3, que é 3. 2 vezes 3 dá 6. 6 dividido por 6 dá 1 metro. Como eu descobri que o H'2 é igual a 1 metro, significa que ele é menor do que a altura H' aqui da barreira até o espelho, portanto, de fato, esse raio aqui vai passar por baixo do espelho. E assim, o campo de visão, então, desse observador vai bater aqui no limite do espelho, vir até aqui, e na outra borda, e vai vir aqui. Por que era importante fazer isso? Porque agora eu tenho exatamente qual que é a faixa de distância em que eu vou poder observar essa partícula que vai sair aqui. Porque percebe, se por um acaso esse raio aqui, limite, batesse nessa barreira, eu teria que escolher um outro raio que viesse antes desse, que fosse suficiente para não bater na barreira. E aí o que ia implicar? Que eu teria um raio que bate mais cedo aqui e, portanto, ele sobe aqui. Ou seja, significaria que eu não veria a partícula subindo até que ela chegasse nesse raio limite aqui. Então, essa prova inicial aqui serve para a gente determinar qual que é, de fato, o campo de visão real desse observador. E agora que a gente determinou isso daqui, a gente consegue partir para a leitura do exercício. A propagação retilínea da luz já era conhecida pelos gregos antigos, e Herón de Alexandria afirmou que
A luz sempre percorre o menor caminho possível entre dois pontos. Com base nessa afirmação, ele explicou a reflexão para os espelhos planos. Na configuração ilustrada na figura ao lado, fora de escala, um raio luminoso procedente de um objeto pontiforme A, após atingir o espelho plano de comprimento L, é refletido e chega ao olho do observador no ponto P. O objeto A, partindo de valores negativos de y, se move ao longo do eixo y com velocidade constante v igual a 4 metros por segundo. Considerando que h igual a 4 metros, h igual a 6 metros, L igual a 1 metro, o d igual a 1 metro e o d igual a 2 metros, utilize o princípio de Heron para determinar por quanto tempo o observador irá visualizar a imagem do objeto no espelho. Partindo agora para a resolução do exercício, a gente vai ter que destacar alguns triângulos aqui para poder resolver a nossa questão. Então, repare, a gente está lidando com ótica geométrica, vai ter várias semelhanças de triângulos que a gente vai precisar saber aqui. Tá? Então, aqui, eu tenho uma partícula que está saindo de valores negativos do eixo y e está indo para valores positivos. Ela está subindo, tá? Com uma velocidade v de 4 metros por segundo, certo? Essa partícula ela vai entrar nesse raio limite aqui que a gente determinou e vai sair nesse raio limite aqui em cima. E o que a gente quer determinar é qual que é o tempo em que esse observador vai conseguir ver essa partícula, tá? Sabendo que eu tenho velocidade é igual a ΔS por ΔT, troco o ΔT para cá e passo a velocidade para baixo, ΔT é igual a ΔS por velocidade. Então, o tempo que eu vou observar vai ser o ΔS dividido por 4. Mas que ΔS é esse aqui? O ΔS é justamente essa distância aqui que eu percorro enquanto o observador está olhando. Tá? Então, vamos descobrir quanto que vale esse ΔS aqui. Então, a distância que eu ando daqui, da altura do espelho, até a altura desse primeiro raio limite aqui, eu vou chamar ela de Y. E a altura que eu ando daqui, da altura do espelho, até a altura do segundo raio limite, eu vou chamar de ΔS mais Y. ΔS mais esse Y aqui. Então, só essa parte ΔS. O todo, ΔS mais Y. Nosso primeiro passo vai ser, vamos descobrir quanto que vale esse Y aqui. Por quê? Sabendo esse ΔS, sabendo esse Y, na verdade, eu consigo pegar ΔS mais Y e fazer uma semelhança de triângulo com esse outro triângulo aqui. Isso aqui. Pelo princípio da reflexão da luz, quando eu tenho um raio incidente que reflete no espelho e bate de volta, ele faz isso com ângulos iguais, certo? Logo, esses ângulos aqui, ângulo alfa e ângulo alfa. Se aqui eu tenho 90 graus e aqui eu tenho 90 graus, esse ângulo aqui, ele deve ser o ângulo beta. E se esse ângulo é ângulo beta, aqui é alfa, aqui é 90, aqui é alfa, aqui é 90, esse ângulo aqui deve ser o ângulo beta. Ao mesmo tempo, esse ângulo aqui, esse raio, na verdade, ele bate na borda do espelho. Estes ângulos aqui, novamente, eles são ângulos iguais. E se aqui eu tenho um ângulo gama, aqui eu tenho que ter o ângulo gama também. Se aqui eu tenho 90, aqui gama, aqui eu posso chamar de ângulo θ. E repara, se aqui eu tenho gama, aqui eu tenho 90, esse ângulo total aqui, eu posso chamar ele de θ. Tá? Então os triângulos que eu vou fazer, as semelhanças de triângulo, eles estão aparecendo aí. Primeiro, pensando nesse triângulo aqui. O triângulo semelhante a ele é esse triângulo totalzão aqui. Eu vou conseguir fazer a semelhança com, ó, Dzinho
dividido por L mais Dzão, ou seja, todo esse lado do triângulo aqui. Eu vou ficar com o Dzinho dividido por L mais o Dzão. Vai ser igual a altura desse triângulo, que é Y, dividido por a altura do outro triângulozão, que é o Hzão. Logo, continuar aqui embaixo, o meu Y vai ser igual a Hzão vezes o Dzinho dividido por L mais o Dzão. 6 vezes 1, que vai ser igual a L mais 2. 6 dividido por 3 é exatamente 2 metros. E aí eu descubro então que esse Y, na verdade, vale 2 metros. E indo para a próxima semelhança de triângulo, pensando nesse triângulozão aqui, qual que é o triângulo semelhante a ele? É esse outro triângulozinho aqui. Então, esse lado do triângulo, aqui, nosso desenho está ficando um pouco poluído. Deixa eu apagar isso aqui para ficar melhor a nossa visualização. E olha essa velocidade. Então, eu estou trabalhando com esses triângulos que estão em rosa agora. Então, aqui eu vou ficar com esse lado aqui, certo? Que vai ser o Dzinho mais o L, dividido por esse outro lado aqui. Então, o ladozão do triângulo, Dzinho mais L, dividido pelo lado aqui, que é o Dzão, vai ser igual à altura desse triângulo aqui, que é o ΔS mais o Y, só que esse Y agora vale 2 metros, dividido pela altura desse outro carinha aqui, que é o Hzão. Dzinho mais L, 1 mais 1, o Dzão vale 2, ΔS mais 2, dividido por 6. 2 dividido por 2 dá 1. Posso passar esse 6 multiplicando, vai ser igual a ΔS mais 2. Logo, o meu ΔS vale exatamente 4 metros. Se o ΔS vale 4 metros, eu já tenho a distância que essa bolinha vai percorrer, que esse objeto vai percorrer, do raio limite inferior até o raio limite superior. E aí eu consigo aplicar isso daqui na nossa equação inicial. Logo, a variação de tempo que eu vou observar esse objeto vai ser de 4 metros por 4 metros por segundo. Logo, exatamente 1 segundo. Então esse aqui foi o exercício que aparece em todas as provas de 2015. Muito obrigado para você que assistiu até o final e até o próximo vídeo.